Olá, meu querido e minha querida irmã, que a graça e a paz estejam com vocês. Que alegria, que bom estarmos aqui para mais um tema, para mais um encontro, que a gente já possa ir abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graça e Graça e paz. paz. Que alegria mesmo poder estar aqui, né, com novos temas. E é bom ter a sua companhia aqui. A sua companhia é valiosa demais para nós. É o que Com nos motiva, certeza. né, Sim. a estar aqui toda semana. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre medo, vamos falar sobre coisas que tocam e transformam a nossa vida, né? Sim. E hoje o tema de hoje, como você disse, né, resumindo em tudo isso, Aham. não tenha medo de demonstrar o seu amor a Deus. Eu acredito, Raquel, que é um tema importantíssimo para a gente poder debater aqui, para a gente poder trazer algumas situações, né? Porque eu até coloquei aqui no primeiro tópico, né, que a gente hoje vive um tempo onde o que era errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado, né? Exatamente. E o porquê? Esse é o meu ponto de vista que eu me questionava, né? Por que que a gente chegou num ponto desse? De ver o mundo da forma como está, porque eu acredito muito que nós, como cristãos, nós não fizemos a nossa parte. É, Nós não tivemos coragem de demonstrar o amor que nós temos para Deus, nós não tivemos coragem de demonstrar aquilo que nós somos diante de Deus. Né? Nós não tivemos coragem de enfrentar, é. né, essas coisas e falar, Assumir, né? assumir, Assumir. né? Nós vivemos num ponto que a gente aceita a fé, mas porém esquece de professar a fé. Uhum. Isso está numa da oração da nossa igreja, né? Na profissão de fé da nossa igreja, né? E nós esquecemos essa parte, Uhum. porque a gente fica tão iludido que com a ideia, né, de fazer parte de alguma coisa, de só fazer parte de alguma coisa, mas quando você faz parte de algo, né, quando você assume algo, você também tem que deixar que aquilo transborde em você, né? Sim, tem que E tem que profetizar, profetizar, exatamente. Tem que deixar que as pessoas percebam, né? Que as pessoas elas possam notar que Uhum. você está diferente por conta de alguma mudança. É como se você corta o cabelo. Você corta o cabelo, você fica diferente. Se você emagrece, você fica diferente. E com a religião não é diferente, né? Sim, e eu dizia, né, que a gente chega nesse ponto, é duro, né, a gente Duro, falar pra é gente duro. mesmo, né, porque eu também tô me colocando nessa situação. Às vezes Sim, penso assim, falo, nossa, por que que eu não tomei essa atitude há mais tempo, né, de poder lutar pelos ideais que a gente acredita, pelas uhum. crenças que a gente sabe, né, que Deus colocou, que Deus nos mostrou. Por que que eu não lutei há mais tempo, né? Deixei chegar numa situação crítica, né? Crítica E aí a dessa. gente vem fazendo uma análise, vem trazendo na memória, né? Quantos encontros ali de pessoas conhecidas dentro do trabalho ou num ambiente de amigos ali, que as pessoas não tiveram um medo de demonstrar a opinião dela, ao contrário àquilo que a gente sabe, que a gente acredita que é certo, Sim, e nós tivemos medo. mesmo. Ficamos coagidos, né? Sim. É interessante que eu ouvi hoje a irmã Maria Raquel, do Instituto Resto de lá, falando Uhum. que quando você não tem algo positivo para você se manifestar, é melhor que você fique Calado, né? calado. Uhum. Porém, muitas vezes nós também ficamos calados diante de situações onde nós temos algo a acrescentar. Sim. Uhum. E eu acho que essa situação, esse tema fala exatamente sobre isso. Por quê? Porque nós temos conteúdo, nós temos Uhum. coisas boas. Se nós pensarmos que a gente chega num grupo de amigo, em alguma coisa, e nós não falamos da vida de ninguém, ou de nenhuma situação, a gente só falar das coisas boas
nós estamos vivendo por meio da nossa opção Pela graça de Deus, pela graça de Deus, já daria assunto suficiente, mas nós não temos o costume, nós não praticamos isso. Aí nós vamos lá entrando na rodinha da fofoca. Nós vamos entrando na rodinha das polêmicas. E aí o que a gente tinha de interessante, por quê? Porque quando você chega com um tema disso, isso quebra tudo. Sim, com certeza. Quebra todo... É na hora. Quebra todo esse ambiente. E aí o ambiente se transforma. Sim. Porque não tem quem não tem algo positivo para falar de Deus. Até aqueles que não acreditam, diante de uma história, diante de uma realidade, tem... Respeitam, né? Respeitam, né? exatamente. E quem não respeita sai de perto. E aí, por isso que eu falo, às vezes a gente sente esse medo, né? Medo, talvez, de entrar em conflito com uma pessoa, né? Da opinião daquela pessoa, medo, de repente, de perder, né? Amizades, né? A gente vai tendo esse medo de professar aquilo que... O amor que a gente tem por Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida. E aí, quando a gente vê, a gente já está no meio dessa confusão. Tá, exatamente. Se colocamos no meio dessa confusão, né? Então, estamos lá no meio da rodinha, já estamos ali inclusos como fofoqueiros, né? Como intrigueiros, exatamente. Né? Porque nós tivemos medo, né? E é tão estranho, porque parece que quando se a gente não faz parte... A gente se sente mal quando a gente não deveria se sentir mal. A gente deveria se sentir feliz de não fazer parte, sabe? Feliz de muitas vezes a pessoa chegar e falar assim, você não compartilha mais. Não mesmo, não compartilha mais desse ambiente. Porque a gente tem que ser tão fiel àquilo que a gente escolheu, a ponto da pessoa falar, ela tá chegando, não vamos mais falar disso. Do assunto mudar. E na verdade a gente fica querendo e fazendo força para ser ainda daquele jeito. Quando, na verdade, quando Cristo nos convidou para uma vida nova, a gente é totalmente transformado. Sim. E não tem como a gente não ser. Se você é fiel àquilo que Deus te chamou, você é transformado. Então, muitas vezes, eu também acho, Marcelo, que essa demonstração de amor de Deus nos obriga a gente formar novos grupos. Sim, a gente formar novos grupos. Acho que é automático, né? Vai sendo automático. Exatamente, porque... E eu falo isso em todos os sentidos. Às vezes, você acaba saindo um pouco do grupo familiar, você acaba saindo um pouco das antigas amizades. Por quê? Porque elas não pensam mais como você, né? Se você forma um novo grupo, um sistema novo ali para você poder viver, as pessoas que estão inseridas dentro dela vão pensar como você, elas vão desejar coisa da mesma frequência que você, e aí, inclusive, até para evangelização. Sim, verdade. E uma coisa que você falou, Raquel, e é importante, e é muito legal, interessante, né, que você citou que mesmo aqueles que não acreditam, né, tem algo a professar, ou respeitam, né? Sim. E eu entendo que a gente precisa se posicionar com respeito e com um olhar de misericórdia, como Jesus fazia, sim, né? Com certeza. Porque quando a gente se posiciona daquilo que a gente acredita, que a gente entende como a nossa verdade, aquilo que Deus nos mostrou, aquilo que Jesus nos ensinou, mesmo aqueles que não acreditam, eles respeitam e isso se torna, não vou falar que se torna uma verdade para eles, mas eles começam a enxergar com outros olhos. Né? A gente pode trazer aí na sua cabeça aí, pelo menos comigo já aconteceu muitas vezes, pessoas às vezes de outras religiões no seu ambiente de trabalho. Eu trabalho hoje na empresa que trabalho, tem outras pessoas de outras religiões e a gente conversa naturalmente. E não existe um questionamento, né? Existe os pontos de vista colocados respeitosamente, com um olhar de misericórdia, entendendo que cada ser humano é cada um, mas a gente precisa se posicionar, Exatamente. Né? É interessante isso porque quando a pessoa respeita a nossa história, né, aquilo que a gente escolheu, e nós contamos, nós testemunhamos, não contamos, nós testemunhamos coisas que verdadeiramente aconteceu por via de oração, por manifestação de Deus, diretamente de Deus,
essas histórias, elas não precisam ser verdades para essa outra pessoa. Mas elas se tornam histórias verdadeiras que podem... Porque você já reparou que quando tem uma pessoa que conta assim, nossa, com um amigo meu, a gente tá partilhando uma história num grupo neutro. E a pessoa fala, com um amigo meu, ele participa de tal igreja e tudo mais, aconteceu tal história verídica, a pessoa foi curada, isso, aquilo. Sem querer, sem intencionalmente, ele está evangelizando. Sim, porque um milagre realizado por Deus, contado pela boca de uma pessoa que não acredita teoricamente ou não segue nenhuma religião, ela se torna uma verdade. Uma verdade, né? Ainda que ele não acredita, mas é uma história verdadeira, compartilhada. E aí isso se torna uma verdade tão forte, né? Que não existe questionamento, não existe o julgamento, né? Então a pessoa nunca vai, ela não chega para você e fala, olha, isso que você acredita, eu não concordo, isso, ela te respeita. E aí por isso que você citou, né? Às vezes a gente forma outros grupos, porque as pessoas elas nem questionam. E se ele respeita e ele não quer mudar de opinião, automaticamente vai haver esse afastamento. Né? E aí por isso que a gente acaba formando outros grupos de pessoas com outras com mentalidades próximas de nós, né? Mas a importância, né, da gente poder se posicionar com respeito, com um olhar de misericórdia, mas se posicionar, né? Sim, não esquecer. Não esquecer. E o que você falou é a mais pura verdade. Aquilo que Deus fez na nossa vida e continua a fazer, a gente precisa profetizar, né? A gente precisa ser um profeta, né? Às vezes a gente pensa que ser profeta, né? A gente chegar lá e revelar todos os planos de Deus, né? Para uma multidão. Gritar nas praças. Né? Ser profeta não é tudo isso, né? A gente pode ser profeta nos pequenos detalhes. Sim. O que seria? É o que Deus faz na nossa vida. Não existe forma melhor da gente profetizar testemunhando o que Deus fez na nossa vida. Exatamente. Né? E o que Deus pode fazer na vida daqueles que acreditam. Sim, né? Sim, porque às vezes vamos pegar um assunto que no meio das rodas de conversa maioritário, né? Todo mundo tem problema financeiro. Aí você conta um testemunho que você estava com a situação difícil naquele mês e aí pediu para Deus poder te ajudar, você foi lá, pagou todas as suas contas e no final sobrou um dinheiro ainda. Esse é um testemunho que alcança todos os corações. Sim, com certeza. Primeiro porque a gente está falando de um assunto que afeta todo mundo. Muita gente, né? Afeta todo mundo. E segundo que, há uma possibilidade. Vai que de repente Então, querendo ou não, se a gente não se posiciona para aquelas coisas que a gente acredita, então a gente fica como qualquer um no meio da multidão. Fica como sendo uma sorte, né? Exatamente. Do destino. Né? Não, o nosso destino tem um nome. Jesus, né? Exatamente. Nosso destino tem um nome, e um nome certo, né? Que é aquele que vem para os momentos bons, para os momentos difíceis, tribulação, que é aquele que vem para nos dar sustento. Por isso mesmo que a gente não pode ter medo independente do grupo que a gente conviva, as ideias das pessoas, a gente se posicionar e dizer, nós somos nós somos da bandeira de Jesus. Sim. Nós somos da posição de Jesus. Como diz Santa Teresinha, né? A gente precisa florescer onde Deus nos plantar. Exatamente. Então, meu irmão, minha irmã, se você que está vendo esse vídeo aqui agora, não fique aí, né, se culpando, né, ou se escondendo, ou falando aí, o mundo tá assim. Deixa pra lá. Vamos fazer a nossa parte. É hora da gente poder profetizar, é hora da gente poder assumir aquilo que Deus fez na nossa vida, é hora de assumir publicamente o nosso amor ao Senhor. Né? Não adianta a gente achar que os maus estão tomando conta do mundo, e vão tomar mesmo se a gente não fizer a nossa parte. Exatamente. Se a gente ficar calado, vão tomar mesmo, porque uma lâmpada não foi feita para ficar embaixo da mesa, né? Se o Senhor te chamou,
vai iluminar os caminhos por onde você passa, né? Não fique esperando que o que está lá no Instagram venha fazer algo por você. Ilumine você os caminhos por onde você vai passar. É né? isso mesmo. Que você possa aí ser um profeta, que você possa profetizar, que você possa demonstrar todo o amor que Deus tem por você. Deus abençoe imensamente. Um grande abraço. Seja um profeta. Até a próxima.